Então, gente, ó, vamos aí para mais uma aula, né, das nossas correções aqui do Edmodo. Então, ó, o exercício 2 aqui, ele diz o seguinte: indique qual o objeto não apresenta um ângulo de 90 graus. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui é a questão do ângulo de 90 graus. Vamos usar o próprio cantinho aqui, tá? Então, o que acontece? São esses ângulos aqui, ó, que sempre aparece a representação para nós dessa forma, tá? Então, esses aqui são os nossos ângulos de 90 graus. Bom, vamos observar as figuras aqui, então, né? Observando aqui a alternativa A, tem um ângulo de 90 graus. Nossa, professora, olha, vou ter vários, hein? Tenho aqui no cantinho, a gente vai ter aqui pro lado de dentro. Bom, então, tenho ângulo de 90 graus, vamos partir para B. Vamos ver a imagem B. Monte de caderno. Se a gente lembrar, não só na imagem, mas no nosso dia a dia mesmo, o que acontece? O ângulo de 90 aqui, ó, ele tá na própria capa do livro, né? Lógico, depois a gente vai ter eles em outros momentos, como aqui também. Então, no nosso caso aí, a B também não é. Apresenta ângulo de 90 graus. Bom, vamos ver a C. A C aqui apresenta ângulo de 90 graus. Nossa, visivelmente aqui, ó, né, no encosto da cadeira. Aí a gente tem outro que não é assim tão fácil de ver, mas é a questão aqui, ó, do pé da cadeira. Então, a C também não serve, vamos ver a D. Bom, se eu não pensar numa bola, mas eu pensar numa esfera, a gente sabe que a esfera não tem um ângulo de 90 graus. Mas a gente olha aqui a bola tem aqui os nossos pentágonos. Professora, o pentágono não tem nenhum ângulo de 90 graus? Bom, primeira coisa que a gente observa é esse ângulo aqui, ó. Bom, se eu olhar ele aqui, eu vou ver que eu não tenho ângulo de 90 graus. E se eu observar os triângulos internos deles, também não tem. Então, no nosso caso aqui, ó, a alternativa correta é a D. Bom, nosso próximo exercício aqui também, tá? Ó, observe a tabela a seguir. Observação, 2 elevado a 7, esse 2 elevado a 7ª potência. E aqui, então, vem as características das ondas, ó. Tá? São essas ondas aqui que a gente vai comparar. Então, a gente tem os raios cósmicos, o raio gama, o raio X, né? Que é isso que a gente conhece para fazer os exames. A gente tem, ó, o de TV, que a gente conhece, o rádio, o de micro-ondas, né? Então, são coisas que estão dentro aí do nosso dia a dia. O problema diz o seguinte: considerando que a alta frequência é formada apenas por raios cósmicos 10 elevado a menos 18 metros, raio gama, que é igual a 10 elevado a menos 15 metros, e o raio X, que é igual a 10 elevado a menos 12 metros também, e a frequência baixa por energia de corrente alternada, que é igual a 10 elevado a 9 metros, onda de rádio, que é 10 elevado a 6 metros, e micro-ondas, que é 10 ao cubo metros. O resultado da razão, que é o produto da alta frequência dividido pelo produto de baixa frequência, tá? Então, a gente tem que lembrar o quê? Que esse traço aqui, ele tá falando de uma divisão. Outra coisa que nós precisamos sempre lembrar é o termo produto. O produto, ele é a nossa multiplicação, tá? O produto sempre vai ser o resultado da multiplicação. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que trabalhar com a multiplicação. A gente cai aqui, então, nas propriedades das potências, né? A gente vai ter que multiplicar bases iguais. O que a propriedade me disse? Quando eu multiplico bases iguais, quem são as minhas bases das potências? O 10. Eu mantenho a minha base e eu somo os meus expoentes.
Bom, eu não posso ficar com sinais consecutivos, então a gente coloca a questão dos parênteses. Tá? Então, vamos usar uma borrachinha aqui, porque ficou feio essa. Tá? Aí, agora a gente faz, né, a regrinha de sinal. Então, aqui eu vou ficar com menos 18. Aqui, ó, mais com menos. Vou ficar com menos 15. Mais com menos, eu tenho menos 12. Bom, hora que eu juntar tudo isso daqui, eu vou ficar com menos 45. Tá? Por quê? Porque eu tenho 3 dívidas, então eu vou somar e vou manter o meu sinal. Então, eu fiquei aqui com 10 elevado a menos 45. Aí, ó, a gente vai ter que trabalhar a parte de baixo. Mesmo processo. Estou multiplicando bases iguais. Então, eu vou manter a minha base e eu vou somar os meus expoentes. Aqui, como eu não tenho sinais consecutivos, não preciso dos parênteses. Agora é só a gente somar. 9 com mais 6 mais 3. Eu fiquei com 18. Aí a gente volta a relembrar disso daqui, ó. Por quê? Porque esse traço quer dizer que eu estou falando de uma divisão. Outra propriedade da multiplicação, da propriedade das potências. Tá? Quando eu estou dividindo bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. Então, quer dizer o quê? Que eu vou ficar com menos 45, menos 18. Por que eu vou ficar com isso daqui? Porque, na verdade, eu tinha no começo menos 45, menos da nossa propriedade, e o 18 aqui, ó, que ele era positivo. Fiz a regrinha de sinais, menos com mais, menos. Eu tenho duas dívidas, então eu vou somar e vou manter o meu sinal. Então, no caso aqui, ó, eu fiquei com 10 elevado a menos 63, que para nós aqui, ó, é a alternativa A. Meus amores, espero que vocês tenham entendido. Tá? Até a nossa próxima aula aí. Beijos.